Olá, a paz do Senhor. Esse é mais um vídeo da nossa série de estudos bíblicos falando sobre Cristo no Antigo Testamento. Nessa série de estudos, nós iremos estar abordando os 39 livros do Antigo Testamento, separadamente, revelando Cristo em todos eles. Hoje, nós iremos abordar o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, que compõe ali o Pentateuco. O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que contém ali escrito por Moisés. E esse livro de Êxodo, o seu nome, né, o seu significado, o grego, que vem de Êxodos, que quer dizer saída. Todos os livros do Antigo Testamento, né, o seu nome, ele vem ali da tradução latina, né, na verdade, que vem da Septuaginta. A Septuaginta, né, ela foi escrita ali no grego e tem a sua versão, né, traduzida. Então, quando nós pegamos ali o segundo livro, né, da tradução grega da Septuaginta, que é Êxodos, que quer dizer saída, porque exatamente isso é o tema central do livro de Êxodo, é onde está a história mais conhecida, que é a saída do povo, né, do Senhor, o povo de Israel da terra do Egito, né, ali a abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas, elas estão todas descritas no livro do Êxodo. O livro de Êxodo, ele foi escrito por Moisés, e o propósito dele é confirmar a liderança de Moisés e estabelecer a aliança da lei e as regras para a adoração. Ali nós temos ali a saída do povo, né, o cumprimento da promessa do Senhor de que tiraria o povo do Egito com mão forte, e ele faz ali através das suas maravilhas. E o livro de Êxodo, ele possui 40 capítulos. Esses 40 capítulos, nós podemos dividir eles em 3 partes. Do capítulo 1 ao 15, nós temos ali a história da opressão e até a libertação, desde o nascimento ali de Moisés, até passando ali para a opressão que o povo viveu ali na terra do Egito, na escravidão, né, com 400 anos de escravos, 450 anos, e ali o Senhor chama Moisés, né, para ser o grande líder, um homem usado por Deus para fazer essa saída. E nós temos ali desde o momento da opressão até o momento das maravilhas que Deus vai determinar, até o momento da libertação. Do capítulo 16 ao capítulo 18, nós temos a caminhada até o Monte Sinai. E do capítulo 19 ao capítulo 40, nós temos o estabelecimento da aliança, entre elas a entrega dos 10 mandamentos. Então, durante todos esses capítulos, nós vemos a mão de Deus forte com o seu povo. O livro de Êxodo, ele pode ser destacado pelo poder de Deus para libertar o seu povo, e como Deus fez isso de uma maneira maravilhosamente estrondosa, nós temos a presença de Deus fisicamente entre o povo, representada pelo tabernáculo. Nós vemos a justiça de Deus para com o seu povo e a obediência e o perigo da rebelião. Então, esses são os temas centrais do livro de Êxodo. Quando nós olhamos o livro de Êxodo e vemos Cristo sendo revelado através do livro de Êxodo, na verdade, entre os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o livro do Pentateuco, o livro de Êxodo é onde Jesus está mais evidente representado. Nós temos ali essa representatividade através do Cordeiro da Páscoa. Né? Nós sabemos ali que quando Deus estava preparando o povo para a 10ª praga, né, que seria a praga da morte dos primogênitos, o Senhor estabelece a Páscoa entre o povo. Né? Ali cada um tinha que pegar o seu cordeiro, né, sacrificá-lo, né, passar o seu sangue nos umbrais da casa, né, tanto nos umbrais da casa como dos seus animais, para que quando o anjo da morte viesse, né, visto o sangue seria um sinal de que a morte não entraria, né, ou seja, seria um sinal para a vida. Então nós já temos aí esse cordeiro, né, simbolizando Cristo, porque nós sabemos que o sangue de Cristo é que nos guarda, que nos protege e que nos purifica de todo o pecado. Esse cordeiro, nesse momento, foi estipulado como a primeira Páscoa. Nós temos ali o sangue dos umbrais, né? O sangue dos umbrais, que era o símbolo visível da proteção. Nós entendemos que o sangue de Cristo, ele é o símbolo visível da presença do Senhor nas nossas vidas. Toda pessoa selada pelo Espírito Santo, ela é purificada através do sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. E um dos principais elementos que simboliza Cristo no livro de Êxodo é o tabernáculo.
Quando nós olhamos os elementos, né, que foi feito ali no tabernáculo, né, o altar de incenso, o altar de sacrifício, né, ali o lugar de lavar, o lavatório, nós temos ali a mesa dos pães, nós temos o candelabro, e nós temos o altar de incenso, e nós temos a arca da presença, né, a arca da aliança. Todos esses elementos do tabernáculo, ele foi construído, né, o tabernáculo ele foi construído com o intuito de Deus estar presente no meio do povo, porque Deus sempre desejou estar no meio do seu povo. Então, o tabernáculo era o lugar onde Deus seria adorado, né, que seria estabelecida a adoração, o culto ao Senhor, e ali o Senhor habitaria. E esses elementos, né, todos os elementos do tabernáculo, ele aponta para Cristo. Né? Assim que quando o sacerdote entrava no tabernáculo, o primeiro lugar que era visto, que era visível, era o altar de sacrifício, porque ele era um elemento maior, né, de tamanho maior. Então nós sabemos que o grande sacrifício, né, foi Cristo que fez por mim e por você. Nós temos o lugar de lavar, né, que nós sabemos que Cristo é o que nos lava. Nós temos a mesa dos pães, né, que eram 12 pães que representavam as 12 tribos. E, né, nós sabemos que Cristo é o nosso pão que nos alimenta. Nós tínhamos ali o candelabro, que é ele que iluminava ali todo o tabernáculo. E nós sabemos que Jesus é a nossa luz, que ilumina o nosso caminho. Nós tínhamos o incensário, né, que era ali o lugar de que se faziam as orações e que subia o incenso. Nós sabíamos que Jesus, ele é aquele que ouve as nossas orações, é o nosso grande mediador. E nós temos a arca, né, que era a representação da presença do próprio Deus. A arca, ela tinha uma tampa chamada propiciatório, que ali o Senhor, ele era representado, né, vinha através de uma nuvem, e ele ficava ali, né, entre os dois querubins. E o Senhor estava ali totalmente para o seu povo. Nós sabemos que Jesus é o grande motivo dessa aliança. Hoje nós não precisamos mais dessa arca, nós não precisamos desses elementos físicos, porque tudo isso está reunido no próprio Cristo. Quando nós olhamos o tabernáculo, né, se você tiver aí a sua curiosidade, e nós iremos colocar aqui no nosso canal um estudo específico só com esses elementos, quando nós olhamos todo o rito de sacrifício, né, ele simboliza uma forma ali de cruz, porque tudo já apontava para o sacrifício de Cristo. Quando nós olhamos para o livro de 1 Pedro, capítulo 1, livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19. Versículo 18 e 19 diz assim: porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro da vossa vã maneira de viver, o qual recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, porque o grande sacrifício era a entrega exatamente do cordeiro. Né? Ali na primeira Páscoa, também estabelecida por Deus, né? Ali na 10ª praga ali, o cordeiro ele tinha que ser sem mancha e sem defeito. E esse estabelecimento, ele seguiu, né, em todas as regras para o rito de sacrifício. Então o cordeiro ele tinha que ser sem mancha, ele tinha que ser sem defeito, e o seu sangue tinha que ser totalmente usado para o sacrifício. Então quando nós olhamos todos esses elementos descritos no livro de Êxodo, vemos a própria libertação do povo, porque Cristo, ele é o nosso libertador. Cristo é quem nos liberta do nosso Egito, que é o nosso passado, a vida que nós tínhamos antes de Cristo. Só ele pode nos tirar disso. Ele é o nosso grande libertador. Ele é o nosso cordeiro da Páscoa, ele tem o sangue nos umbrais, e ele também representa o maná. Né? Ali no livro de Êxodo fala que o povo estava passando, né, querendo se alimentar, e o próprio Deus deu essa alimentação que era o maná. E esse maná, que é esse pão que desce do céu, ele também é representado, confirmado no livro de João. Livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 48. Diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, o qual eu darei pela vida do mundo. Então, o próprio Jesus aqui faz essa comparação de que ele é o maná, o pão que desceu do céu. Aqui no livro de Êxodo fala que este maná, ele era um alimento diário, ou seja, as pessoas elas não podiam guardá-lo,
para o dia seguinte. Tinha que confiar que Deus ia derramar da sua graça todos os dias para sustentar o seu povo. Então, do mesmo jeito, Jesus fala, olha, eu sou o pão da vida, eu sou a necessidade diária que te alimenta todos os dias. Então, o livro de Êxodo, ele vem com todos esses elementos que apresenta Jesus como o nosso cordeiro, apresenta que o sangue dele é poderoso, ele se apresenta com todos os utensílios de adoração dentro do tabernáculo, ele se apresenta como pão, como maná que desceu do céu para nos alimentar. Então, Jesus é descrito no livro de Êxodo nitidamente. Nós vemos Cristo revelado no livro de Êxodo.